e com certeza vão ser edificados e fortalecidos no poder da palavra de Deus. Já está conectado conosco, assistindo também a minha esposa Wilma Silva, também a Michele Nascimento, Vanildo Dias, né? Humberto Leite, nosso irmão Naldo, que está aqui também conosco. Então fica ligadinho, em nome de Jesus Cristo, vamos aprender com a palavra, aprender com o Espírito, e com certeza as nossas vidas jamais será a mesma, tá certo? O tema que vamos dar essa palavra de hoje, respondendo às necessidades. Então nós precisamos responder às necessidades à altura daquilo que cremos, cada um no seu nível, é claro. Você talvez não vai agir à altura do nível de entendimento que eu tenho, e talvez eu não vá agir também à altura do nível de entendimento que você tem. Só quem conhece é Deus, não é? Uma coisa é certa, não vai se medir pelo conhecer, mas pela prática, pelo temor, pela obediência ao Senhor, que é o princípio da sabedoria. Eu quero começar com esse texto aqui, Marcos capítulo 4 e o versículo 35. Preste bem atenção, vamos meditar e refletir naquilo que Deus quer para cada um de nós, porque a palavra diz que através de conselheiros se estabelece os projetos. Não sei você, mas eu preciso a cada dia me ataviar de conselho sensato. A Bíblia diz que por falta de profecia, por falta de direção, por falta de palavra, o povo perece. Mas nós temos a palavra que liberta, a palavra que cura em nossas mãos. Esperamos que você seja um bom aluno e com certeza você vai ver grandes resultados em nome de Jesus. É um texto muito conhecido da igreja que diz o seguinte: Jesus acalma a tempestade. Eu vou ler alguns textos aqui, eu acredito que vamos poder aprender com o Espírito e poder responder à altura, tá certo? Primeiro vamos ler esse texto para a gente entender. Diz o seguinte, capítulo 4, versículo 35 de Marcos. Tarde daquele dia, Jesus lhe disse: passamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram consigo no barco, assim como estava. Outros barcos seguiam. Levantando-se então uma grande vendaval ou tempestade, as ondas o arremessavam-se contra o barco, de modo que ele já estava inundando. Jesus, porém, estava à popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos os despertaram e lhe perguntaram: mestre, não te importa que pereçamos? E levantando-se, ele, no caso Jesus, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento cessou e se fez grande bonança ou grande calmaria. Preste bem atenção. Eu não sei qual é a tempestade que porventura você esteja passando. Uma coisa vamos aprender essa noite: nós precisamos responder à altura. Muitas pessoas pegam esse texto aqui para dizer o seguinte: Jesus está no barco, está tudo certo. Mas não foi isso que Jesus disse. Pelo contrário, nós podemos ver nos outros evangelhos essa mesma passagem aqui, tá certo? Você pode encontrar lá em Mateus 8, 23 ao 27, Lucas capítulo 8, 22 ao 25. Essa mesma passagem. E cada uma delas traz coisas diferentes, mas trazendo mais, vamos dizer assim, convicção na nossa reflexão, para que a gente possa ter convicção de que Jesus no barco não é suficiente. Nesse caso aqui, os discípulos despertaram a Jesus. E Jesus, de ter falado para os discípulos: muito bem, vocês me despertaram porque só eu que tinha autoridade e o poder para fazer isso. Continue fazendo assim, porque assim vocês serão meus discípulos. Não foi isso que Jesus disse. O que Jesus falou para eles aqui, disse: por que vocês são tão tímidos? Por que vocês são tão medrosos? Por que vocês são tão covardes? Eu acredito que seria covardia de Jesus chamar os discípulos de medrosos, de tímidos e de covarde, se o próprio Jesus não tivesse o ensinado. Então, o que Jesus estava dizendo para eles aqui era o seguinte: quem deve parar, ou quem deveria parar a tempestade e o mar, era vocês.
Não era eu. Jesus estava dormindo, irmão, na popa do barco, no travesseiro, tendo aquele sono gostoso. E os discípulos já vinham de outras missões. Tinha visto Jesus operando de forma poderosa e Jesus dizendo: aqueles que creem em mim vão fazer a mesma coisa. Você acredita que é Deus que na verdade pegou e fez aquele grande vendaval, tempestade? Não. Será que Jesus estava repreendendo seu próprio Pai? Claro que não. Jesus, ele repreendeu o mar, ele repreendeu o vento, ele disse: cala-te, te aquieta-te, e fez grande calmaria. O que aprendemos aqui é o que Jesus quer que a gente faça. Jesus quer que possamos se levantar e responder à altura às nossas necessidades. Nesse caso aqui, eles precisavam de calmaria, de bonança, de tranquilidade. E o que precisamos fazer é a gente se desesperar, começar a chorar, a gritar, a pegar a Bíblia, colocar na cabeça, a clamar, chorando em cima da Bíblia. Isso não vai resolver, irmão. A gente precisamos entender que a oração ela é importante, ela é eficaz. Mas se você ficar dependendo sempre da oração do seu pastor e de alguém, e nunca tomando uma posição à altura daquilo que você está pedindo, a calmaria não vai acontecer. Por quê? Porque na hora que você pede para alguém orar por você, e você não dá o crédito daquela oração, você está desfazendo a oração de quem fez. Você não está dando crédito nem a quem fez a oração, imagina a Deus. E é isso que precisamos entender, querido. Sem fé é impossível agradar a Deus. E o bom é que a fé, ela vai vir, não é do pastor. A fé não vai vir, não é do irmão. A fé vai vir é da palavra. Se você tem a palavra e pode buscar ela, claro que Deus vai usar pessoas para fazer isso. Mas você pode se encher da fé em casa. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. O que é que você tem ouvido? Será que o que vocês têm ouvido tenha parado a tempestade? Tem levado você a tomar uma decisão que possa responder à altura? Se não, é preciso que você pare e comece a buscar a palavra. Pastor, eu não sei ler, mas você pode ouvir também. Coisas que edificam, coisas que fortalecem, coisas que colocam você para cima. Aleluia! Essa é a vontade do Senhor para a minha vida, para a tua vida, querido. Não é ficar dizendo, feito muitos irmãos dizem, Jesus no barco está tudo certo. E Jesus no barco, os discípulos estavam morrendo. E Jesus estava dizendo, se vocês não tomarem uma atitude, quando eu partir, vocês vão morrerem. E eu quero que você haja a altura o qual eu agi neste momento. Então agora Jesus nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Nos deu autoridade sobre tudo aqui na terra. Só que a gente não acreditamos, não é? Mas a palavra diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Então você tem que ter fé. E como é que eu tenho fé? Ouvindo. A fé, ela vem pelo ouvir, mas ela se manifesta, ela vai operar pelo praticar. Você pode ouvir a palavra, conhecer todos os livros, conhecer a Bíblia toda, e mesmo assim ser uma pessoa vazia. Por quê? Porque não tem nenhuma atitude. A fé opera pelo amor. Ou seja, eu posso ter o conhecimento, posso ter a fé e ela não ser operante. Mas quando eu ando em amor, aí você vai ver uma fé extraordinária. Todas as pessoas que foram beneficiadas por Deus, elas agiram em amor. Todos os textos que você vê na Bíblia, todas as pessoas que se levantaram em Deus, respondendo aquilo que Ele, na verdade, cria em Deus, respondendo às suas necessidades, eram pessoas, querido, que de fato, eles sabiam o que estavam fazendo. Não era coisa avulsa, eles estavam andando em amor. Era por isso que eles tinham a fé operante. A fé só opera se estivermos andando a cada dia em amor. Vamos ver mais texto aqui na palavra de Deus. Abre a tua Bíblia lá em 1 Reis, capítulo 17. Eu e você precisamos responder às nossas necessidades à altura da palavra de Deus. Talvez você diga, eu acredito muito em Deus, mas diante do obstáculo você se encontra fraco.
E confiar em Deus é confiar na sua palavra. Você não confia em quem você não conhece. Você precisa conhecer. 1 Reis, capítulo 17, o verso 8. É um texto também muito conhecido, a viúva de Sarepta. Vamos ver essa viúva respondendo à sua necessidade. No caso dos discípulos, ele estava ansioso, estava preocupado. Eles queriam a calmaria. Não responderam para que isso pudesse ocorrer. Eles não deram uma voz de comando. Mas Jesus fez isso e o ensinou eles fazerem. Certo? Aqui vamos ver que essa mulher estava necessitada de farinha, necessitada de feijão, de mantimento cotidiano. Talvez estamos vivendo um momento no nosso país, no mundo, o qual todo mundo está passando privação, não é? E essa mulher aqui também estava vivendo no país dela justamente o que o nosso país está vivendo. A classe mais pobre sofrendo porque não tem os mantimentos. Mas se tivermos a fé, se tivermos a palavra, não vai faltar. Assim como não faltou para essa mulher. Olha o que diz o texto. Capítulo 17, 1 Reis, versículo 8. Então veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai em Sarepta, no território de Sidom. Eu ordenei ali uma viúva que te sustente. Deus falando com o profeta Elias, dizendo a ele que ele deveria ir, tá certo? Em Sidom, que ele tinha dado a ordem a uma viúva que o sustentasse. Mas a palavra do Senhor veio ao profeta. Ele partiu para Sarepta. Quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou, ele disse: traz-me, por favor, uma vasilha com um pouco de água para eu beber. Quando ela saiu para buscá-la, ele o chamou e lhe disse: traz-me também um pedaço de pão. Ela, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, teu Deus, não tenho pão nenhum, mas apenas um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou apanhando dos gravetos para ir prepará-lo para mim e para meu filho. Nós o comeremos e depois morreremos. Então Elias lhe disse: não temas, não tenha medo, vai e faze como disseste, mas primeiro faze para mim um bolo pequeno e traz-me aqui, e depois o farás para ti e para teu filho. Pois o Senhor diz, Deus de Israel: a farinha da tua vasilha não acabará, o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Aleluia! Olha que texto poderoso. Essa mulher estava passando também em um período que o país estava um caos. A fome tinha se instalado por mais de 3 anos. E através de uma palavra, essa mulher que estava desesperada, ela respondeu à sua necessidade plantando semente. É isso que precisamos entender. Sabe, querido, talvez você tenha alguma coisa na sua mão e você está dizendo assim: rapaz, só tenho isso quando acabar. O que é que vai acontecer? O que vai acontecer, se você acreditar na palavra, a farinha não vai faltar. O azeite da tua botija não vai parar de produzir. Quando você entender que quando se acaba algo que na verdade na tua mente não vai existir mais, que você vai morrer de fome, mas quando você confia no Senhor, você está dizendo: rapaz, o milagre está mais perto do que eu imagino. Foi isso que essa mulher começou a entender. Ou seja, ela, quando recebeu a palavra de Deus, através de um homem de Deus,
ela se agarrou àquilo. E ela fez isso. Abre a tua Bíblia, por favor, lá em Lucas capítulo 4. Jesus vai replicar aqui a história dessa mulher. E ele traz considerações importantes para você entender que essa mulher, de fato, ela agiu à altura, respondeu à sua necessidade. Capítulo 4 e o versículo 25. Olha o que diz: em verdade vos digo, havia muitas viúvas em Israel, no tempo de Elias. É Jesus falando aqui, narrando a história que a gente viu lá, tá certo? Em 1 Reis. Em verdade vos digo que havia muitas viúvas em Israel, no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, trazendo uma grande fome por toda a terra. Mas Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a viúva de Sarepta e de Sidom. O que é que podemos aprender aqui com Jesus? O que Jesus está relatando aqui é coisas que talvez a gente, quando lê aquele texto lá de 1 Reis, a gente não entendeu. Ele está mostrando, querido, que foi mais de 3 anos que aquela mulher foi suprida. Porque aquela mulher respondeu mediante uma palavra que veio de Deus. Talvez você esteja perdendo tempo ouvindo um bocado de crise, um bocado de problema, mas você não tenha ouvido a Deus, a palavra do Senhor. Quando a palavra ela chega, chega esperança. Quando a palavra chega, chega direção. Quando a palavra chega, chega libertação. Quando a palavra de Deus chega, chega um milagre. Aleluia! E essa mulher aqui, ela tomou uma posição. E Jesus disse: está vendo aquela mulher? Ela foi suprida. E naquela época existiam várias viúvas. Mas por quê? O profeta só foi na casa daquela mulher. E olha que foi Deus que mandou o profeta na casa daquela mulher. A resposta é simples. Porque só aquela viúva estava crendo. E durante 3 anos e 6 meses não faltou a farinha, não faltou o óleo, não faltou a alegria, não faltou o suprimento, não faltou ânimo, não faltou perspectiva no Senhor, sonhos. Ouvimos uma palavra aqui no começo do ano, no ministério aqui, que seria um ano dobrado. E tem sido. Aleluia. Por quê? Porque vamos declarar aquilo que a gente cremos, meu irmão. Vamos acreditar no que a palavra diz, naquilo que a gente temos se enchido e buscado da parte do Senhor. E Jesus fez questão de falar daquela mulher, dizendo que naquela época existia várias viúvas, mas Deus só pôde operar através daquela viúva, porque ela estava crendo. Porque mediante todo aquele que estava passando fome e necessidade, o Senhor conhece quem está com fé. Multidão seguia Jesus, mas não era multidão que era curado. Era aquelas pessoas que chegavam com fé que era curada. E é interessante, querido, entender que essa mulher aqui, ela hoje deixa um ensinamento para nós, de que essa mulher, para obter resultado na sua fé, ela andou em amor. Antes dela fazer o bolo para o seu filho e para ela primeiro fez para o profeta. Ela estava plantando em Deus, estava semeando no Senhor. É isso que estamos vendo. Qual é a sua necessidade? A necessidade dela era comida, mantimento cotidiano. Pastor, o que eu preciso fazer? Você precisa fazer o que a palavra diz que você deve fazer. Você deve exaltar ao Senhor, glorificar ao Senhor, dar crédito ao Senhor. Não deixar que a tua boca seja um manancial de morte, mas um manancial de vida. Aleluia! E declarar assim como essa mulher, ela declarou, acreditando na palavra do homem de Deus. Abra a tua Bíblia aí também, Lucas capítulo 21. Então a gente viu logo os discípulos, eles precisavam de calmaria, mas não se levantaram. Terceirizaram aquilo que eles deveriam fazer, colocou Jesus para fazer. Quantos crentes estão assim?
Jesus vai fazer, Deus vai fazer, os anjos vai fazer, o Espírito Santo vai fazer. Não. Nós temos o Espírito Santo, ele é o nosso ajudador, não é ele que faz. Ele nos ajuda a fazer. É diferente. O mesmo Espírito Santo que auxiliava Jesus hoje está dentro de mim e de você para nos auxiliar, se você nasceu de novo. Vimos aqui a mulher Sarepta que estava necessitando de mantimento e ela respondeu à altura a sua necessidade e foi suprido por mais de 3 anos. Vamos ver aqui uma mulher que estava necessitando de dinheiro. Olha o que diz aqui, Lucas capítulo 21, do versículo 1 ao 4. Jesus observava os ricos que colocavam as suas contribuições no gasofilácio, as suas ofertas. E viu também uma pobre viúva colocar ali 2 moedas pequenas e disse: em verdade vos digo que esta viúva pobre contribuiu mais do que todos aqueles ricos, pois todos aqueles, no caso ricos, deram o que lhe sobravam, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que tinha para o seu sustento. Olha que interessante. Não era que Jesus não estava recebendo e não quer receber de quem tem dinheiro. Não é isso. Foi porque ele estava dando o resto. Não era o seu melhor. Essa mulher aqui, ela estava respondendo uma necessidade financeira. Irmão, acredito que nesse momento no país inteiro, quantas pessoas estão tentando, não é, investir em bolsas, investir em agiotagem, investir em um monte de coisa. E essa mulher, ela foi certeira. Essa mulher investiu na coisa certa. E o interessante é que Jesus disse: olha, está vendo aquela mulher? Ela deu mais do que todos eles, porque ele estava dando o que estava subejando. Ela não deu o seu melhor. Talvez, se fosse eu ou você, chegaríamos diante daquela mulher e dizia para ela: não precisa você dar suas moedas. Leve para casa, você é viúva. Talvez você tenha vários filhos, eles precisam desse dinheiro. Coma e morra em paz. Não foi isso que Jesus disse. Jesus deixou aquela mulher ofertar. Por quê? Porque Jesus sabia que assim como ele era uma semente na terra, e ele germinou todos nós que cremos neles hoje, porque a Bíblia diz que Jesus ele era uma semente, em Isaías 53, versículo 10, diz que foi do agrado de Deus ver Jesus sendo moído, e uma semente só produz depois que ela é moída e quebrada. Em João capítulo 15, o versículo 1 em diante, Jesus disse: meu pai é o agricultor e eu sou a videira. Olha que coisa linda. Jesus sabia que essa mulher estava plantando. Sabe, irmão, muitas das vezes a gente quer ajudar uma pessoa amaldiçoando ela, ou desabençoando ela. Quantas das vezes eu sem entendimento, e talvez você sem entendimento também, alguém que às vezes não tinha quase nada e queria nos dar algo, e a gente fazia assim: não, rapaz, fica tranquilo, eu não preciso não quero não. E aquela pessoa querendo semear em você, e você não entendendo que você é uma boa terra. Devemos ser pessoas liberais para não só dar, mas como receber também. Se alguém talvez está com pouca coisa, e ela quer dividir com você, talvez aquela pessoa está vendo em você que você é uma boa terra, e ela vai produzir a 30, a 60 e a 100 por 1. Então não deixa aquela pessoa, na verdade, ficar sem receber, não, recebe. Porque você vai abençoar a vida dela, sabe, irmão? Às vezes nós queremos agir pelas emoções, pensando que as emoções vai levar as pessoas a sair da posição de conforto, e não vai. Todas as pessoas que venceram na vida, seja psicológica, financeira e espiritual, foram pessoas que não se conformaram com a vida, não se conformaram com o que estava acontecendo, pessoas que se levantavam e tomavam atitude e uma posição. Não adianta você plantar uma semente em um dia e no outro dia você arrancar. Não adianta você, na verdade, reclamar pelo esposo, pela esposa que não muda, se você não contribui pela mudança. Não adianta você reclamar do filho, se você não contribui com a sua própria vida, sendo um espelho para que ele mude. Essa mulher estava precisando de dinheiro, e ela plantou dinheiro. Sabe o que a gente precisamos entender, querido? Que não existe crise que possa nos impedir de praticar a palavra.
Quantos cristãos vão ficar sem obter resultado na vida financeira? Por quê? Porque simplesmente não está dizimando nem ofertando nesse período. E sabe, se você faz isso, não é para enriquecer a Deus não, porque Deus já é rico. Não é para abençoar a Deus não, porque Ele já é abençoado. Dizimamos e ofertamos, não é para sermos mais abençoados não, porque já somos abençoados. Fazemos isso por questão de princípios. Fazemos isso porque entendemos que somos uma fonte a jorrar. E uma fonte não pode deixar de estar jorrando. Se ela deixa de jorrar, ela morre. Toda fonte que deixa de jorrar, ela morre. Jesus sabia disso. Essa mulher, ela semeou. Jesus não impediu a sua semeadura. Com certeza, ela teve uma grande colheita. Nesse momento, no nosso país, tem muitos cristãos que estão se esquiando, pensando no reino espiritual, o diabo não está vendo, tá, irmão? Deus está vendo também. Deus não pode operar se não vê uma pessoa fiel. A Bíblia diz que o homem fiel será acumulado de bênção. Deixa eu dizer algo para vocês. Crise não é algo do milênio, não. Ansiedade não é algo do milênio, não. Pelo contrário. Tudo isso, crise, ansiedade, obstáculos, problemas, sempre existiram depois da queda do homem. Mas uma coisa é certa. A palavra do Senhor nos garante que todos aqueles que tiveram a vida em meditar na palavra, deleitar-se no Senhor. Lá no Salmo 1 diz que aquele que tem prazer na lei do Senhor será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Você já viu uma árvore plantada no sertão, perto de um rio, ou dentro de um açude, como ela é? Não importa, pode estar seca em tudo quanto é canto, mas ela é viçosa. E o salmista, ele deu essa mesma declaração. Ele disse, olha, quando você medita na palavra e tem prazer nela, será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, sempre vai dar o fruto na estação própria, as folhas não murcham e tudo o que fizer prosperará. Aleluia! Não prosperamos porque estamos num momento de prosperidade no país, mas prosperamos porque a própria prosperidade está em nós e compreendemos isso. E como fonte, não trancamos essa fonte. Qual é a sua necessidade? É calmaria? Dê ordem ao mar. Qual é a sua necessidade? É comida cotidiana? Então faça feito aquela mulher. Divida o que você tem, porque não vai faltar na tua casa. A minha mãe, mesmo antes de ser cristã, minha mãe sempre deu mantimento às pessoas, sempre deu comida às pessoas. Na casa da minha mãe nunca faltou comida. Por quê? Porque é um princípio. E hoje ela está em Cristo, hoje ela pode fazer com mais consciência, mas antes não tinha nenhuma consciência. É um princípio divino. Quem dá, recebe. Aleluia. Vemos aqui também, tá certo? Essa mulher, que ela oferta essas moedas, e mesmo assim Jesus não impediu, pelo contrário, essa mulher foi elogiada. Essa mulher foi honrada. Então, irmão, se nós obedecemos à palavra, o Senhor vai nos honrar. Aleluia. Porque, irmão, já passei por diversas crises. Passei. Nunca fiquei. Por quê? Porque nós estamos aprendendo a ser temente ao Senhor. Pessoas que às vezes estão meses e anos sem lembrar de nós. Aí liga para nós e diz, rapaz, tem um trabalho para você. Tu pode? Eu digo, rapaz, não podia não, mas já que você está insistindo, eu posso sim. E é mesmo no momento que você está necessitado, está precisando. Quem é que sabia? O Senhor. É Ele que vem ao nosso socorro. É Ele a nossa redenção. É Ele a nossa salvação. Se a tua confiança estiver em governo, estiver em pessoas, em padrinho forte, você não vai muito longe. A nossa confiança é espiritual, financeira e física deve estar no Senhor. O teu dinheiro não pode comprar a tua saúde, a tua eternidade, o teu bem-estar psicológico, não. Mas aqueles que confiam no Senhor são como os montes que não vai se abalar, mas vai ficar firme para sempre. Essa é a vontade do Senhor. Aleluia! 1 Samuel capítulo 1. Respondendo às necessidades. Se você responder à altura, você
com certeza vai ser suprido. Essa mulher aqui, qual vamos ler, ela necessitava, ela queria ser mãe, necessitava de filhos. E essa mulher é um exemplo para nós. Talvez você não começou certo, está sofrendo já faz tempo. Porque talvez você não tenha uma direção do Senhor, você não tenha uma palavra dele. Assim como essa mulher. Mas hoje Deus está te dando combustível. Hoje Deus está te dando palavra para que você se levante e tome uma posição assim como Ana tomou. Mas eu quero ler para que você possa entender aquilo que a gente vamos falar. Capítulo 1, 1 Samuel, e o versículo 2. E o autor da carta é do filho da mulher que era estéril, relatando a fé da sua mãe. Olha que interessante. Aqui mostra que Elcana, ele tinha duas mulheres, uma Ana, outra Penina. Provavelmente Penina era uma que pudesse perpetuar a sua aliança, porque a sua esposa, qual ele amava, era estéril. No versículo 3, todos os anos, este homem subia à cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló, onde os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, servia como sacerdote do Senhor. No dia em que Elcana, que era o esposo dessas duas mulheres, oferecia sacrifício, ele costumava repartir com a sua mulher Penina e com todos os filhos e filhas. Porém, dava uma porção em dobro a Ana, pois o amava, apesar do Senhor ter deixado ela estéril. Aqui ele pensava que era Deus que estava deixando Ana estéril, como muitos crentes pensam que é Deus que deixa. Mas vamos ver que na história não era Deus que estava deixando, era Ana que não estava entendendo o que Deus queria para a vida dela. Deuteronômio fala que a mulher, o homem que teme o Senhor, diz que até a terra dele vai ser fértil, até o ventre dos animais dele será fértil, o fruto do ventre seria abençoado. Então essa mulher não tinha um ventre abençoado. Talvez ele não sabia da promessa, ou talvez ele não cria na promessa. E diz que ela tinha uma rival no versículo 6, mas a sua rival a provocava muito, a fim de aborrecê-la, porque o Senhor a havia deixado estéril. Isto aconteceu todo ano. Quando subia à casa do Senhor, Penina provocava Ana, que então chorava e ficava sem comer. Deixa eu dizer algo para você. Chorar e ficar sem comer não vai resolver nada. Não vai responder à tua necessidade. Mas se você responder à altura da vontade de Deus, baseado na palavra do Senhor, não tem muralha que não vá ao chão, não tem gigante que fique em pé. Aleluia! Olha o que diz mais. Então o seu marido, Elcana, perguntou-lhe: Ana, por que você choras? Ele sabia, mas ele estava perguntando: por que não comes? Por que o teu coração está triste? Ou seja, ela estava abatida. Não sou melhor para ti do que 10 filhos? Irmão, a Bíblia mostra que o seu marido amava, mas o marido não podia dar a ela aquilo que só Deus pode dar. Nós precisamos de coisas e de pessoas, mas tem coisa que só Deus pode nos dar. E por mais que as pessoas nos amem, ela vai nos deixar numa posição miserável e numa posição de conforto. E muitas das vezes, aquilo que está nos afrontando, o obstáculo, o perigo, ele está nos empurrando para o nosso milagre, para o nosso suprimento. E a gente não enxergamos isso porque não temos a palavra suficiente. Quando temos a palavra suficiente, você vai ver o obstáculo como uma oportunidade, como um trampolim para você avançar e ser promovido. Aleluia! E diz aqui o seguinte, versículo 9: depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. Então se levante, tome uma posição. Nessa ocasião, o sacerdote ali estava sentado, e ali, o sacerdote ali começa a falar com essa mulher.
ele identifica a necessidade de uma mulher angustiada, de uma mulher que estava, na verdade, depressiva, triste. E a gente viu que isso acontecia todos os anos. Você acha que Deus deixou essa mulher sofrer vários anos para depois dar um filho a ela? Para mostrar que Ele é Deus? Não. Deus nem queria que ela fosse estéril. Mas disse que quando ela se levantou para buscar ao Senhor, a história dela mudou. Mas por que mudou? Porque ela tomou uma posição. Olha o que diz aqui no versículo 16. Não pense que a tua serva, ela estava falando com Eli, o sacerdote, o homem de Deus, é uma mulher sem valor, porque tenho falado até agora da minha grande ansiedade e aflição. Olha que interessante. Eli respondeu: vai-te em paz, e o Deus de Israel conceda o pedido que fizesses. Essa mulher, ela agora se levanta com uma oração poderosa. Que texto abençoado. E essa mulher, ela pode ouvir o homem de Deus replicar a vontade de Deus, que era a própria oração de Ana. A resposta da oração de Ana estava nela mesma. Dela tomaram uma posição, e eu vou lhe mostrar pelo texto. Olha o que diz o versículo 17. Ele respondeu: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. Ela disse: que a tua serva encontre graça diante de ti. Então a mulher seguiu o seu caminho. O que é que você está fazendo parado? Pensando na morte da bezerra, que não vai dar certo, que não vai sobreviver, que não vai engravidar, que não vai ter mais mantimento, que não vai ter mais dinheiro. Se levante, prossiga seu caminho, coma. E diz que essa mulher comeu, ou seja, começou agora a criar carne, e a sua aparência deixou de ser triste. Aleluia! Depois que ela fez isso, o que aconteceu? Versículo 19. Depois disso, ou seja, uma mulher que agora estava seguindo o seu caminho, uma mulher que estava comendo bem, que deixou de ser triste. Depois disso, ela continuou adorando e agradando ao Senhor. E diz que essa mulher, ela volta para casa. Elcana, o seu marido, conhece na intimidade Ana, a sua mulher, e o Senhor se lembrou de Ana. Aleluia! Deus se lembrou de Ana. Por quê? Porque Ana deixou de chorar para tomar uma atitude. Porque Ana deixou de ficar como vítima e agora ela toma uma posição e diz: eu vou pegar a minha bênção. Eu vou tomar uma posição, agarrar aquilo que é minha, que é meu. E diz o texto aqui que essa mulher, ela volta para casa e ela faz o serviço que deveria fazer. Tem relação sexual com seu esposo. E quando ela fez isso, Deus se lembrou de Ana. Talvez Ana tinha feito relação várias vezes, mas sem acreditar, sem crer. Quantas mulheres às vezes têm pedido ao Senhor, mas não crê naquilo que pede? Então não vai vingar. E diz o texto aqui, no versículo 20, assim Ana a concebeu no tempo devido, e teve um filho, o qual o chamou Samuel, pois ela dizia: eu pedi ao Senhor. Aquele homem, Elcana, subiu com todas as suas famílias para oferecer ao Senhor sacrifício anual e cumpriu seu voto. Ana, porém, não subiu, pois disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, eu o levarei para apresentá-lo diante do Senhor, para que fique lá para sempre. Olha que coisa linda. Depois você pode ler em casa aí, e esse texto é interessante, que Ana entrega seu filho ao Senhor. O filho desejado, o filho amado. Sabe o que é isso? Isso é amor. A fé só opera pelo amor. Essa mulher engravidou por quê? Porque ela não ficou amaldiçoando a sua rival. Pelo contrário, ela ficou, na verdade, agradecendo ela, porque se dependesse do seu esposo que o amava, ela nunca ia engravidar. Porque ele estava deixando ela na posição confortável, mesmo ele amando.
Uma coisa precisamos aprender. Só tem duas pessoas que podem nos ajudar. Ou aquelas pessoas que nos amam e não sabem nada, mas pelo menos nos diz, tenha prudência, tenha cuidado. Ou as pessoas que são perita no assunto. E tem uma pessoa que é perita em todos os assuntos, que é o nosso Pai. E ele sempre vai dar uma palavra certa. E essa mulher aqui mostra o texto mais embaixo, que essa mulher pode ter dado o seu filho porque ela tinha prometido ao Senhor. Deus estava precisando de um profeta. E essa mulher precisava de um filho. E Deus deu um filho a ela, e Deus ganhou um profeta. Só que essa mulher ganhou outros filhos e filhas. Por quê? Porque ela obedeceu ao Senhor. Não parou de engravidar, não parou de dar filho. Por quê? Porque ela compreendeu o que ela era dela, era do Senhor. Ou seja, quando a gente temos as coisas entendendo que Deus, na verdade, Ele vai ter primazia naquilo que é nosso, irmão, é Ele o interessado em suprir. Posso ir amém? Aleluia. Eu quero ler com você, tá certo? Mas não precisa abrir. Em Provérbios capítulo 28, diz que os ímpios, o povo do mundo, eles correm sem que ninguém o persiga. Mas diz que o justo, ele é ousado como leão. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o animal que conhecemos, o feroz, o rei da selva, ele sabe que na selva tem obstáculo. Tem animal até maior do que ele. Mas o instinto de vencedor, de rei, diz que não faz ele temer. Pelo contrário, diz que ele é ousado. Ele vai atrás do seu suprimento, atrás da sua caça, compreendendo que ele nasceu para reinar. E é isso que precisamos entender. Nascemos para imitar a Deus. Nascemos para ser igual ao Senhor. Por quê? Porque Ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Aleluia. Daniel capítulo 11, versículo 22. Diz que o povo que conhece seu Deus será forte e fará coisas grandes. Não será povo fraco. Não, será forte. Responda às suas necessidades. Mas responda de acordo com a vontade de Deus. Se você não sabe, busca a palavra. Se você não sabe, procura uma pessoa que saiba. Busca sabedoria. Pede a teu pastor. Pede a esposa do pastor, conversa. Mas não fica omitindo, não fica morrendo sem ter informação. Daniel, capítulo 11, 32, que o povo conheceu Deus, será forte e fará coisas maravilhosas. Joel, capítulo 3, versículo 9 e 10, que diz, diga ao fraco que eu sou forte. Ele não estava dizendo que era fraco, quem era perdedor. Pelo contrário, ele disse, diga àquele que se diz fraco, que eu sou forte, que eu dou força ao cansado e àquele que não tem nenhum vigor. Isaías 40, 28 e diante. Aqueles que buscam o Senhor renovarão suas forças, correrão e não se cansarão, andarão e não vão se fadigar, mas vão subir com asas como águia. Essa é a vontade de Deus. A força vai vir, não é porque a gente está pedindo, Senhor me dá força, mas porque estamos buscando ela. Tiago 4,7 diz, submeta a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de você. Se submeter a Deus é submeter ao aprendizado, à leitura da palavra, ao temor, à oração, à consagração ao Senhor. Juízes capítulo 7, versículo 2, mostra a história de Gideão. Um homem que foi chamado para libertar o povo de Deus, 32 mil, mais de 20 mil, desiste porque era covarde, era tímidos, medrosos. Mostra que aqueles que não tomam posição, aqueles que não respondem às suas necessidades segundo a altura, podem morrer, mesmo Jesus no barco. Porque Jesus disse, aquele que for bem ensinado, bem instruído, não será maior do que eu, mas fará as mesmas coisas que eu faço. E ainda mais, o fará maiores do que essa, porque eu vou para o Pai. Jesus só teve 3 anos de ministério. Ele não pôde fazer aquilo que você pode fazer e eu posso fazer. Porque só foi 3 anos. Se ele pudesse ter feito durante os 30 e poucos anos dele, ele tinha feito, mas só foi 3. Os outros anos que ele não operou
nos dons do Espírito de uma forma gloriosa, ele andava também praticando o amor. E isso foi que levou ele a ter uma fé operante, porque a vida de Jesus foi uma vida de amor. Ande em amor e a tua fé vai operar. Agora, responda às suas necessidades. Não deixe que a necessidade responda a você. Não deixe, na verdade, que a morte possa ditar para você que é a vida, porque nós somos a vida. O único que não parou diante da morte e não se prostrou diante da morte foi o próprio Jesus. E ele nos ensina isso. Ele diz que aquele que está nele, mesmo que esteja morto, viverá. Aleluia! E aqueles que estão nele está vivo. E se o Filho de fato libertar você, você jamais será preso. Você será livre para a glória do Senhor. Então eu espero que você tenha sido abençoado. Tá certo? Não fica só para você essa palavra. Divide com outras pessoas essa live. Está disponível no YouTube também, tá certo? E vamos poder a cada dia avançar e crescer em nome de Jesus Cristo. Durante a semana, tá certo? Aqui na Rua Barão de Caruaru, no bairro de Salgado, o número 141, o pastor Adilson está aqui. E você pode trazer mantimentos não perecíveis para que a gente possa abençoar outras pessoas. Tá certo? Quer dizimar, ofertar, também você pode passar aqui à tarde e fazer isso. Tá ok? E você pode ser abençoado pela prática da palavra. Pastor, eu preciso dizimar e ofertar para mim ser abençoado? Não. Você vai fazer isso porque você já é abençoado. A Bíblia diz em Efésios que ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. Então, praticamos por questão de princípios. Tá certo? E você pode ser abençoado em nome de Jesus Cristo. Vamos estar sempre aqui ministrando também a palavra de Deus no seu coração. E eu espero que você tenha sido abençoado em nome de Jesus Cristo. Vamos orar, agradecer a Deus por essa noite, em nome de Jesus. Pai, graça te damos, porque aprendemos essa noite a responder às nossas necessidades, não murmurando, mas declarando, semeando, plantando, não arrancando aquilo que vamos plantar, mas te exaltando. Assim, Pai, como Abraão, diz que diante das dificuldades, diz que ele não blasfemou, diz que ele não murmurou, mas diz que ele se fortaleceu dando louvores, gratidão, que a gente possa fazer a mesma coisa, Senhor, que a gente possa declarar, feito o profeta Abacuque, mesmo que a figueira não floresça, mas eu creio no Deus da minha salvação, Deus e Pai nosso, em nome de Jesus Cristo, com o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, repouse sobre a sua vida, a sua família, e seja abençoado pela prática da palavra, em nome de Jesus Cristo. Vamos encerrar com louvor, adorando ao Senhor. Aleluia. Tudo que Ele falou vai acontecer, amado. Eu creio, tudo é possível. Aquele que